Voltamos com grandes temas, hoje debatendo aqui com os convidados o impeachment da presidente Dilma. Eu gostaria agora de voltar a palavra para Gerson, questionando ele novamente a imprensa. A imprensa no impeachment do presidente Collor, ela fez aquilo que a gente chama de jornalismo investigativo, denunciava, ia atrás, investigava. Não havia um protagonismo tão grande como hoje do Ministério Público, da Justiça Federal, da Polícia Federal. Hoje, a imprensa, ela noticia muito o que apuraram esses órgãos de controle e julgamento. E hoje temos também a OAB, que ingressou com um pedido de impeachment lá na Câmara dos Deputados, né? A própria OAB. Eu queria saber de você, a imprensa hoje ela está mais comedida ou ela é mesmo golpista, como se coloca? Não, eu não vejo necessidade de você adjetivar a imprensa, a questão da mídia golpista ou não mídia golpista. Claro que alguns veículos de comunicação, primeiro, não há santos entre veículos de comunicação. Nós sabemos que a imparcialidade a gente aprende, e eu com 32 anos de profissão, 30 de formado pela UFRN, não sou mais menino para ter ilusões. A gente sabe que veículos de comunicação pertencem ou a grupos econômicos ou a grupos políticos, e esses grupos têm suas expressões, têm seus interesses. Então, não vamos aqui achar que a imparcialidade existe no meio de comunicação. Não. Às vezes há um tratamento diferenciado dependendo do veículo e da sua orientação. O que nós vimos é que alguns veículos de comunicação, notadamente na área de televisão, né? O que eu sinto como jornalista e como cidadão é que exacerbaram do seu direito de informar ou de opinar e misturaram notícia com opinião. O que muitas vezes nós vemos é a notícia misturada com opinião. E isso às vezes confunde, deturpa a opinião, deturpa o processo de formação, já que os veículos de comunicação e nós jornalistas temos a missão de informar e também de formar a opinião. Mas na hora de formar a opinião nós precisamos ser equilibrados e isentos, ou o mais próximo possível disso, para poder permitir que as pessoas conscientemente tomem, se informem e formem a decisão que achar conveniente ou que achar que deve tomar. Agora, o que nós vimos nesse processo de impeachment, nesse processo todo, foi algo muito próximo que a gente vê nas redes sociais. Nas redes sociais, uma colega nossa de profissão, Cledivânia Pereira, que não tenho permissão para citá-la, mas achei muito interessante, ela dizendo assim que as redes sociais hoje parecem diálogo de surdos. Ninguém quer discutir, alguém quer apenas julgar e dar sua opinião, não quer entender o outro lado. E esse processo de intolerância, de certa forma, ganhou a contribuição substancial e substanciosa de alguns veículos de comunicação que misturaram informação com opinião. E aí eu acho que isso não contribui. Primeiro, não contribui para o avanço do país, não contribui para uma discussão equilibrada da situação grave que nós vivemos, né? Não contribui para a democracia e talvez contribua apenas para alguns interesses empresariais, interesses políticos envolvidos. Não quero dizer que isso é golpismo, não quero dizer que isso é isento, mas eu acho que, em termos de cobertura da imprensa, nós pecamos, porque nós vimos, inclusive, vazamentos de algumas delações premiadas que eu não vi depois o andamento delas. Jogou-se apenas, jogou a informação, criou-se um furor, um clima de furor social muito grande, um clima de confusão social muito perto do caos. Aquela noite, inclusive, que nós vimos no dia que foram divulgados os áudios da conversa da presidente com o ex-presidente Lula, eu temi pelo futuro da nossa democracia, pela forma como a coisa foi jogada, com uma série de fatores envolvidos ali. Então, a imprensa esqueceu, em alguns momentos, de separar opinião de informação. E isso é muito perigoso na formação da cidadania. Professor Ligo, como é que o senhor vê a imprensa e mais do que isso? Eu queria saber como é que o senhor está vendo um fenômeno novo que nós estamos experimentando, que é as redes sociais, onde as pessoas debatem, discutem e há até fratura nas relações, né, nas amizades. Como é que o senhor está vendo esse fenômeno das redes sociais, essa polarização que Gerson tocou,
ela é em função da grande transparência, das expressividades das pessoas, ou o senhor identificaria em outro lugar? Vamos começar pelas redes sociais, depois eu falo da mídia golpista, que eu acho claramente golpista, na sua maioria. Eu acho que a rede social ela tem uma grande contribuição a dar, no sentido de que um conjunto de pessoas que não tem condições de se expressar, termina emitindo suas opiniões. Ela não é a salvação da lavoura, como se dizia antigamente, até porque a censura está começando a se abater sobre as redes sociais. Mas eu acho a rede social extremamente interessante. Eu sou um defensor da existência dela e acho, inclusive, que não deveria haver censura, a questão das redes sociais que já está começando. Quanto à maioria da grande imprensa, eu acho ela claramente golpista. Né? Eu respeito, claro, a sua opinião. Há várias maneiras de você defender um ponto de vista. No caso do golpe, por exemplo, divulga-se mais determinadas notícias e não outras. Omite-se determinadas notícias e não outras. Para a gente formar uma opinião de conjunto, nós temos que estar lendo diferentes órgãos da imprensa. Nós temos, por exemplo, que estar catando um ponto de vista aqui, um ponto de vista acolá, uma notícia aqui, uma notícia acolá. Quando eu anotei aqui o nome de quase todos que estão julgando o governo e que as figuras principais têm problema de corrupção no meio, eu tive que sair catando várias notícias diferentes para formar esse todo. Não é isso? Por exemplo, eu tive que me lembrar da Carta Capital, apesar de ser governista, eu não sou, mas é o melhor órgão da semana. A Carta Capital, por exemplo, fez várias denúncias que o Gilmar Mendes estaria protegendo o maior corruptor do Brasil, que é o Daniel Dantas. Isso não se diz, né? Quase não se diz. A história de Furnas, por exemplo, do Aécio, praticamente não se diz. Então tem várias maneiras de você ir conduzindo o leitor para aquele ponto de vista, né? Claro que alguns são mais virulentos, como o caso da Veja. A Veja já é mais virulenta. Tem até um Olavo de Carvalho que botaram na cabeça dele que ele é filósofo e parece que ele está acreditando. Vocês terem uma ideia, né? Como é que funciona a mídia, né? Então, assim, eu acho que ela é escandalosamente golpista. Eu quero lembrar meus pontos de vista que eu afirmei desde o início, que eu não votei, inclusive, na Dilma no segundo turno. Então, não se trata de... Estou defendendo o governo. Eu estou querendo fazer uma análise que seja mais serena, mais científica. E só para finalizar, que eu queria voltar a fixar a ideia de que o processo é um processo predominantemente político. Claro que tem a parte jurídica. Esse negócio é tão escandaloso, não sei se vocês chegaram a ver, provavelmente sim, que há poucos dias no Senado, no dia que foi a advogada lá do PSDB, em que um senador, não sei se chegaram a ver isso, o senador chegou e disse assim, doutora Janaína, o que a senhora acha dos artigos tal, que foram infringidos tal artigo, e o que se deve fazer? E ela disse, ora, é o impeachment. Aí o senador disse assim, a senhora acabou de pedir o impeachment do vice-presidente Michel Temer. Ou seja, é uma coisa que o jurídico só vale para um lado, e não vale para o outro. E é isso. Como se diz no meu Ceará, para riba de moar. Né? Ela é nitidamente golpista, ela é fundamentalmente político. Eu posso caracterizar o governo de maneira diferente, inclusive eu, deputado, tenho uma caracterização diferente. Agora, isso não me leva, está entendendo? A deixar de fazer uma caracterização científica, inclusive, do que, quanto professor da universidade, é uma responsabilidade que eu tenho, inclusive, perante meus alunos, independente desse debate, de dizer o que está ocorrendo no país, não é isso? O senhor citou agora o vice-presidente Michel Temer, e aí eu gostaria de questionar o deputado Kelps. Deputado,
O vice-presidente, ele foi eleito com a presidente por 2 vezes. Debate-se se ele teria tido os votos ou não teria tido os mesmos votos que foram dirigidos à presidente. E a outra coisa que o senhor poderia tocar era nessa possibilidade do governo Temer. Ele disse que vai ficar esperando, não se adiantando ao processo, na formação de um novo governo, mas toda a movimentação, todo o debate, toda a conversa aponta para a formação de um novo governo. Queria que o senhor abordasse essas 2 temáticas. O vice-presidente Michel Temer foi eleito 2 vezes com a presidente Dilma. O cargo de vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, ele tem uma função: expectativa de poder. Ele substitui o titular em caso de vacância, seja por falecimento, por cassação, por renúncia. Quando se vota no presidente, se sabe publicamente quem é o vice que irá assumir em caso de vacância. Então, o presidente Temer ele foi eleito, o vice-presidente Temer ele foi eleito junto com a presidente Dilma. Até aproveitar o ensejo, eu acho que o grande remédio, um dos grandes remédios que podiam ser aplicados nesse imbróglio que se meteu o país, era o julgamento da ação do TSE acerca de como foi feito o financiamento da campanha de Dilma e Temer, porque a campanha é una. A mesma consequência que ele tem depois de eleito, se Dilma for cassada ele assumir, ele tem, se ela for cassada pelo TSE, em minha opinião, e na grande maioria dos juristas brasileiros, que ele seja cassado também. E eu acho uma pena muito grande essa ação não ser julgada para que desse tempo de nós termos novas eleições no mês de outubro. Porque, além do processo de impeachment, houve um claro financiamento com dinheiro desviado na campanha de 2014, o que contaminou, com toda certeza, as eleições, e eu não vou nem entrar aqui na questão da retórica de campanha ilusória que foi vendida na eleição de 2014. Essa coisa da movimentação do vice-presidente Michel Temer, sinceramente, eu a vejo como natural. Eu preferia que a chapa toda fosse destituída, mas ela é natural. Você tem uma presidente prestes a ser cassada. Não há vice-presidente que fizesse movimentação diferente de expectativa de assumir o poder iminente do país em 15 dias. Qualquer um faria, de qualquer partido que fosse. De qualquer partido que fosse. Eu não vou entrar no mérito se o presidente Temer fez articulações para caçar presidente. Estou falando dele fazer articulações para, caso assuma o poder, ele tenha um governo minimamente pronto. Eu, sinceramente, acho isso natural. O que eu acho uma pena mesmo é que os dois não fossem caçados e a gente tivesse novas eleições em outubro, porque não vejo com muita tranquilidade o fato de Michel Temer assumir a presidência da República, não. Eu acho que a crise ela pode se aprofundar ainda mais. Não há varinha de condão que resolva o grave problema fiscal e econômico pelo qual o país passa. Vai faltar legitimidade, sim, ao vice-presidente Michel Temer na hora de assumir o poder. Não fará, como bem disse o professor Lincoln, alianças diferentes da que a presidente Dilma fez de manutenção de poder. Então, e não vai ter força popular para fazer as mudanças estruturantes que o país precisa. Como a presidente também não teve condição de fazer, até porque usou uma retórica de campanha invertida das necessidades de mudanças na política fiscal e na forma de conduzir o país. Perdeu ela também, por causa da sua retórica que levou à sua vitória, a legitimidade de fazer essas mudanças, e acho que o vice-presidente Michel Temer, caso venha assumir, vai sofrer essa mesma falta de legitimidade. Eu queria perguntar, na verdade, fazer 2 perguntas ao deputado Mineiro. Deputado, tem uma frase de Milor Fernandes que ele disse o seguinte: a Dilma escolheu mais um ministro do PMDB. Ela não sabe, mas acabou de enfiar um pino de 110 na tomada de 220. Quer dizer, a aliança com o PMDB, né, levando a isso. E o vice é do PMDB, Michel Temer, que está sendo questionado por estar fazendo essas movimentações e já programando um novo governo. Eu gostaria de questionar os senhores acerca disso e também
da possibilidade de haver novas eleições, para isso tendo que ser apresentado uma PEC. Mas isso é o que está sendo debatido, o PT certamente também está levando em consideração essa possibilidade. Queria que o senhor abordasse esses dois temas. Então, a primeira questão do PMDB. Se a gente for analisar um pouco a história recente do Brasil, do processo da redemocratização de 1985 para cá, o PMDB teve um papel, digamos, pendular nessa história. Haja vista, por exemplo, que com o Tancredo eleição indireta, o PMDB vira presidente, o Sarney era na época da Arena, se filia ao PMDB, vira presidente indireto, tá certo? Depois tem a eleição de Collor, ganha Collor, o Itamar Franco, que não era do PMDB, vai para o PMDB e assume no lugar do Collor, né? Então, e no processo Fernando Henrique, o PMDB compõe uma parte do PMDB, compõe o governo, e também quando a eleição do Lula, o PMDB não participa das eleições diretamente do Lula de 2002 e 2006, né, mas participa diretamente de 2010 e 2014. Então, o PMDB tem essa história pendular. O que acontece nos dias atuais é que o PMDB, eles incorpora, né, a oposição que foi derrotada em 2014. Porque o que acontece no Brasil, para a gente chegar nos dias atuais, é preciso recordar que desde que Dilma foi eleita, ela não teve um dia de sossego, né, porque não conseguiu ter uma maioria no Congresso Nacional, nem na Câmara, nem no Senado. No Senado menos, mas na Câmara principalmente. Se instala um processo de oposição muito forte na Câmara, capitaneada pelo Eduardo Cunha. E pelos partidos que foram derrotados em 2014. E no final, em setembro do ano passado, o PMDB embarca e se alia a esse setor que desde 2014, os que foram derrotados, participavam do processo de oposição. Não à toa, quem faz o pedido formal do impeachment é um filiado do PSDB, o Miguel Reale Júnior, a advogada contratada pelo PSDB, a Janaína Pascoal, que ganhou R$45 mil, está declarado, e o advogado, o assessor jurídico do PSDB formalmente. Tem o Hélio Bicudo, mas tem o Francisco, não sei das quantas lá, que também são 4 pessoas que assinam. Então, olha o que acontece. Eles fazem o pedido, e chegam no Senado, o relator é do PSDB. Filiados do PSDB faz o pedido do impeachment e o relator do PSDB e o PMDB, nesse processo, se alia a esse setor aí e faz as movimentações para derrotar. Evidentemente, se o PMDB não tivesse participado diretamente desse processo, não teria maioria nem na Câmara e nem teria maioria no Senado para viabilizar. É óbvio que o Michel Temer está fazendo as movimentações no jogo da política, no terreno da política, e faz as movimentações que lhe cabe fazer como oposição e como embarcou, digamos assim, nesse processo do golpe. O que me interessa nesse debate é discutir o seguinte: o que vem em Dilma saindo? É esse que interessa o debate. Para nós, esse é o debate mais importante que tem. Porque, quer repetir, não tem nada a ver com corrupção. Eu li e reli várias vezes o documento chamado A Ponte para o Futuro. Ele tem 6.573 palavras. Não tem a palavra corrupção, não tem a palavra combate à corrupção nas 19 páginas. Aliás, a palavra corrupção que tem lá é citando uma avaliação do Brasil no Fórum Econômico Mundial. Mas não tem nada sobre combate à corrupção. Aí eu li e reli e sei assim de qual que está ali. O que me interessa é isso. As pessoas não sabem o que virá com o governo Michel Temer. Caso Michel Temer assuma definitivamente a presidência, o que virá pela frente? E não é igual, não dá para fazer esse sinal de igualdade entre o DEM e o PROS na educação. Por quê? Porque ninguém do PROS entrou com um processo contra as cotas da universidade. Ninguém do PROS entrou com um processo contra o ProUni. Então não dá para fazer essa igualdade, entrar nesse senso comum, não, é tudo igual, não é tudo igual, não, tem diferenças fundamentais nesse processo. Então nós vamos enfrentar, caso a consolidação desse golpe, a minha avaliação, vamos enfrentar um momento muito difícil do Brasil. Primeiro porque a ideia de que a crise é fiscal é falsa. A crise fiscal é uma parte da nossa problemática. Nós estamos inseridos num contexto mais geral no mundo de disputas de geopolítica. Esse processo acontece aqui, acontece em outros países da América Latina, tem a ver com o processo de posicionamento de países e blocos de países na questão energética, na questão da Petrobras. É um debate muito mais amplo, não tem nada a ver com a questão específica da questão fiscal. A questão fiscal é um detalhe, digamos assim, fundamental, importante, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o que está em jogo é qual é o caminho para sair de uma crise que não é local. Esse é o debate central. E aí está claro, lá nos pontos, tem 8 pontos fundamentais no documento que eu vi na imprensa, eles devem estar lançando essa semana, que já estão até chamando Travessia
social, que é a consolidação das ideias, né, que está contido nesse primeiro documento. Então eu quero chamar a atenção, a desvinculação dos percentuais de educação, está lá escrito claramente, é preciso acabar com a desvinculação dos percentuais de educação e da saúde. Vinculação constitucional à educação nós temos desde os anos 30 do século passado no Brasil. Saúde é mais recente, agora no ano 2000, né? Agora a partir do ano 2000. Mas na educação é uma luta histórica. Então qual é o raciocínio? Olha, nós temos problemas fiscais e uma das causas dos problemas fiscais é a vinculação da educação. Isso está escrito no documento deles. Hoje, ontem, não à toa, os jornais estamparam a seguinte manchete: Temer tem condições e maioria para mudar a Constituição. Então esse é o debate central que nós temos no Brasil. Se nós vamos desvincular as questões da educação e da saúde, se nós, por exemplo, está escrito na página 18 do documento, convenções coletivas se sobreporem à legislação trabalhista. Está escrito no documento. Está escrito no documento a questão da transferência dos ativos, dessa maneira está lá escrito. Está escrito o fim da indexação do reajuste do salário mínimo. Significa dizer que você vai ter mudanças no mecanismo de reajuste do salário mínimo, você tem mudanças no mecanismo, por exemplo, dos pisos dos professores, você tem mudança no mecanismo de reajuste de todos os programas sociais. Está escrito, a lógica deles é o seguinte. O senhor não acha que, desculpa atrapalhar, a experiência positiva do PT pode inspirar o governo do PMDB, de Michel Temer, a não cometer retrocesso? Não, mas sabe por quê? Se ele tivesse preocupado com alguma inspiração, ele não teria aderido ao golpe. Então, essa pergunta aí, que é para nós, ela tem um resultado, até uma ingenuidade acreditar nisso, né? Porque se ele tivesse intenção de avançar, engana-se aquele que o governo Temer vai resolver os problemas do ponto de vista da maioria da população. Não é isso. Eu quero repetir, nós temos uma pressão empresarial, de setores empresariais no Brasil, para voltar a um modelo que teve uma parada, digamos assim, com a eleição do presidente Lula. E é um processo que acontece no mundo. É a questão da discussão seguinte: a cultura do ajuste fiscal e a população pagando a conta desse ajuste fiscal gera mais desequilíbrio, gera mais desigualdade. Esse que é o debate. Você tem uma ideia? Como eu estou muito ligado nessa questão de estudar o que o Temer está propondo, porque, como o Kelvin falou, ele está fazendo a movimentação, então nós temos que analisar qual é a perspectiva que ele vai, caso ele se configure como presidente, qual é a perspectiva de governo. Então eu tenho me dedicado a fazer esse estudo. É uma coisa, é a volta, digamos assim, a atitude muito mais dura do que, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, é piorado do que o governo Collor, com todas as letras. Os caras vão criar uma secretaria especial para cuidar da privatização, que estão chamando eufemisticamente de transferências de ativos. E vão acabar com todo o processo dos ganhos, Porque qual é a ideia que eles trabalham? Diz lá textualmente o documento, Duarte, o seguinte, os últimos governos tiveram atitudes de aumentar os programas, criar novos programas, aumentar, sem preocupar-se com quem paga a conta. E quem está pagando a conta, está dizendo isso no documento. Quem paga a conta precisa parar de pagar a conta. Porque a cabeça deles é que é o Estado que paga a conta, percebe? Então nós temos um grande problema pela frente, isso o Kelvin falou tem razão. Em vez de dar uma saída para... Muita gente está pensando que melhora a vida do brasileiro, as pessoas bem intencionadas, tirar a Dilma melhora a vida. Não é verdade, tirar a Dilma piora a situação do Brasil, no contexto internacional, porque desmoraliza o Brasil. Você tem um presidente legítimo nos fóruns internacionais. Como é que em pleno século XXI você tem um presidente num país tamanho do Brasil, aplicando um golpe paraguaio? Por que a gente está chamando de golpe paraguaio? Porque esse modelo de golpe pelo parlamento foi adotado no Paraguai há 3, 4 anos. Em Costa Rica e Paraguai. E, aliás, eu não tenho nada de espírito conspirativo. Coincidentemente, a embaixadora de Honduras, Costa Rica e Paraguai é a mesma, a embaixadora americana, é a mesma que está no Brasil nos dias atuais. Então é um debate que extrapola, entendeu? Essa questão nossa aqui de pedalada para lá, pedalada para cá, não tem nada a ver com isso, entendeu? O debate é qual o lugar do Brasil e qual o modelo que o Brasil tem a ver, por exemplo, com a discussão que o Brasil, o alinhamento do Brasil com os BRICS. O Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul, que enfrenta um debate de rearranjo entre Estados Unidos e Europa, é um debate muito maior.
que periodicamente, quem conhece a história do Brasil e um pouco da história mais geral, esses blocos se mexem. Meu. Então, o debate é esse, o debate que nós temos que trabalhar. Então, assim, pra você ter uma ideia, os programas sociais que o Temer está defendendo, eles dizem assim, você tem que ler nas entrelinhas, ele diz assim, podemos até aumentar o valor do programa social. Só que quando você vai ler, o programa social, a Bolsa Família, eles querem cortar a abrangência da Bolsa Família e direcionar a Bolsa Família para os miseráveis. Significa o seguinte, hoje a Bolsa Família tem um corte para o setor conhecido como os pobres, tecnicamente, certo? A ideia deles é não ser para os pobres, mas para os miseráveis, ou seja, você deixaria a Bolsa Família em 10% do que ela tem hoje. Em termos de abrangência, ela pode até aumentar para aqueles 10%. Então nós temos uma discussão no Brasil, e aí eu acho, o Gerson falou, o fato da imprensa não tratar disso, de qual país nós temos, esse é o detalhe. Por que faz o golpe? Porque um programa desse não teria como passar pelo crivo da população. Deputado, eu queria voltar a palavra aqui para Gerson. Gerson, se questionou ainda há pouco aqui a preocupação do deputado Kelps de pós-impeachment, as instituições permanecerem em pé, né, serem preservadas. E também se discutiu agora a legitimidade do vice-presidente, mas também tem como uma alternativa aí, que está se debatendo, novas eleições. Eu queria que você abordasse isso. Seria uma saída? Você acha que isso é viável? Essa legitimidade do vice-presidente, ela realmente é real? É o seguinte, discutir novas eleições como um remédio para a crise, sem passar pela decisão do TSE, é tão golpe quanto qualquer outra coisa. Eu acho que a solução não é sair da Constituição. A saída é a Constituição. Ou seja, discutir a antecipação de eleições para resolver um problema de uma crise não é a saída. Também da mesma forma que eu vejo, vou tentar ser claro e objetivo, da mesma forma que eu vejo também o governo de Temer, caso ele se confirme, deverá e poderá se confirmar, tudo caminha para isso, será um governo ilegítimo, obtido de forma ilegítima, formado de forma ilegítima, e se ele mexer em coisas que mesmo que o Congresso Nacional tenha poder para fazer, ou seja, aquele poder constituinte que o Congresso tem de aprovar emendas constitucionais, ele mexerá em coisas que a população não se pronunciou contra. Então, poderá ser alterar coisas que a população, que o grosso ou a maioria da população considera legítimas, ou seja, mesmo aqueles que estão descontentes com os rumos que a vida deles tomou após 2015, após 1º de janeiro de 2015, mesmo aqueles que votaram em Dilma estão descontentes com os rumos que o governo tomou ou que o país tomou depois de 2015, talvez essas pessoas, se não consultadas, não vão reagir muito bem na hora que virem que algumas políticas sociais, como a questão da nova dimensão que o ensino universitário teve nesse país, a questão de cotas nesse país, a questão da transferência de renda mínima, que não surgiu com o PT, o programa de transferência de renda mínima surgiu no governo de Fernando Henrique Cardoso. Certo? Então, assim, o que eu vejo é que se esse governo, quando ele começar as mudanças, porque acha que tem maioria no Congresso Nacional, mexer em algumas coisas que a população, que a sociedade brasileira julga como conquista desses últimos anos, talvez ele crie aí um clima muito mais grave. E esse clima vai redundar em dificuldades grandes de estabilidade política nas eleições já de 2016 e principalmente nas eleições de 2018. Porque resta saber quem ganha leva, porque eu concordo com o deputado Kelps Lima. O que deveria, muito mais legítimo do que discutir pedaladas, porque discutir pedaladas significa discutir pedaladas de quem cometeu também. Ou seja, governadores que meteram mão em alguns dinheiros que não eram seus, né? Prefeitos que anteciparam saques em alguns fundos previdenciários, inclusive, né? Nós temos aí no país uma série. Ou seja, vamos aplicar a Constituição para todos eles ou apenas para o governo atual que cometeu algumas irregularidades do ponto de vista fiscal, à luz das denúncias feitas no Congresso Nacional. Ou seja, o que eu vejo é que esse país, aí eu concordo com o deputado Mineiro, o que eu vejo é que, e também com o Kelps, é que esse governo, da forma como está se constituindo, do processo que está se fazendo aqui, se consolidando aqui, joga o país no escuro. Joga o país num mergulho que eu não sei aonde termina. Infelizmente.
Nesse aspecto eu gostaria de perguntar aqui ao professor Lincoln. Professor Lincoln, a política que o senhor fala com tanta ênfase aí, a gente sabe que ela é uma conjuração de forças e às vezes desconjuração de forças, né? PMDB, PT se conjuraram, agora estão se desconjurando. Num cenário que ele demonstrou ter algum receio, alguma temerosidade, num cenário pós-impeachment, como é que o senhor vê essa nova configuração de forças, PSDB no governo, PMDB no governo, PT vai para a oposição, como é que o senhor vê esse cenário pós-impeachment? 2 minutinhos, depois eu gostaria de passar para Kelps, 2 minutinhos para a gente encerrar o programa. Pressupondo que o golpe se efetive e que a Dilma seja... Nós não podemos colocar como dada. Isso. Nós não temos um impeachment dado, nós temos um processo de impeachment. Eu vejo com preocupação. Apesar de eu ter algumas diferenças com o Mineiro em alguma caracterização e tal, mas eu acho que a coisa é mais profunda. Nesse sentido, eu acho que a coisa é mais embaixo. A coisa é mais embaixo porque o governo Temer, ele nem é legítimo e nem ele é legal. Por quê? Porque se o processo de impeachment atingir a Dilma, vai ter que atingir o Temer, por 2 razões. Primeiro, porque ele faz parte da chapa, como o deputado me lembrou. Segundo, ele assinou vários decretos semelhantes aos que foram assinados pela presidente. Por isso que eu tenho insistido desde o início que o processo é preponderantemente político e não jurídico, né? Agora, o que é provável, nós estamos numa situação nova na América Latina. A situação nova porque nós estamos diante do chamado golpe institucional, tal qual houve no Paraguai, que é o modelão dos golpistas, com suas particularidades. Nós não podemos saber realmente o que vai ocorrer. Algumas coisas nós sabemos. Nós sabemos vai ser extremada algumas das políticas do governo, Dilma, que eu inclusive coloquei, que eu não concordo com a educação e outras, etc e tal. O que eu acredito que é provável haver, nós temos acho que duas alternativas, e pode ter outras. Um é uma onda de protesto muito grande sobre o governo Temer, da qual, inclusive, eu pretendo participar, inclusive. A outra coisa vamos dizer assim, o próprio TSE, ele vai empurrando com a barriga, para que o governo Temer, vamos dizer assim, leve isso até 2018, que talvez, acho que é essa perspectiva que eles querem. Né? O Temer continuaria até 18, cheio de remendos para lá e para cá. Eles têm um problema complicado, que é se o Temer viajar, o Cunha está sendo processado, não é isso? Como é que vai ser isso? Mas certamente o TSE vai arranjar um jeitinho brasileiro, infelizmente, para dar conta disso aí. Eu não sei qual. O que é bom explicar que o sucessor do Temer é o Cunha. É o Cunha. O restante do tempo que nos falta, eu tentei dividir. Eu gostaria de passar para... Pode para frente, pode. O seu partido, qual será o papel do seu partido num possível governo Temer, como o professor Lincoln aventou, né? Eu, pessoalmente, preferia que não participasse, não por preconceito quanto ao governo, mas porque eu acho que, em caso do vice-presidente Temer assumir, não só o partido, o Solidariedade, que eu sou filiado, como todos os outros, deveriam se abster de participar do governo para que ele pudesse fazer uma composição que, por exemplo, a presidente Dilma não fez na hora que loteou os ministérios no Brasil. Agora, essa discussão toda tem algo que me chama muita atenção, são as retóricas utilizadas, ilegítimas, e faz parte do processo político. Por exemplo, quem é contra o processo de impeachment da presidente Dilma quer reduzir a acusação à pedalada fiscal e quer aprofundar o debate. Sempre diz, não, o debate é muito mais profundo. E reduz, no ponto de vista... O governo de Dilma cometeu o maior calote eleitoral da história do país.
Nem Collor cometeu um calote eleitoral tão grande. Ela não conseguiu entregar nada da retórica que ela utilizou na campanha eleitoral. E mais grave, ela sabia que não poderia entregar. Por quê? Para o nosso lamento, eu, que ao contrário do professor Lincoln, não votei em Dilma nessa eleição, mas votei em Dilma em 2010, votei em Lula em todas as eleições, com exceção do primeiro turno de 89, e, infelizmente, se perderam no caminho. E foram esticando o modelo que teve o ápice no boom do desenvolvimento econômico mundial, com a expansão da economia chinesa. O presidente Lula, em especial na área social, em alguns aspectos da educação, se aproveitou bem desse momento de consolidar políticas importantes para o país, não fez as mudanças estruturais. Nisso eu discordo do deputado Fernando Mineiro. Acho que a crise fiscal é enorme no país, é hoje sim o problema mais grave. Claro que nós temos outros gravíssimos de falta de uma política adequada de infraestrutura, de falta de política adequada na educação, mas o ápice dessa crise é um problema fiscal, em que se não tomou conta do caixa do governo, em que se foi irresponsável com o dinheiro público. Dilma começou a perder o apoio, não foi por causa do Congresso eleito, mas foi porque ela, já no início do governo, começou a desmentir tudo o que disse na campanha eleitoral de 2014. Deputado Kelps, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria também de agradecer ao nosso colega Gerson de Castro, o deputado Fernando Mineiro, por ter feito o esforço de chegar aqui a tempo, e também ao professor Lincoln pelas suas contribuições. Agradecemos também a você de casa que nos acompanhou até agora nesse debate. Muito obrigado, boa noite e até a próxima semana.